Bruno César aqui e hoje eu quero compartilhar com você alguns princípios, alguns textos bíblicos que têm sido base para a minha caminhada cristã, para o meu avanço. Eu tenho certeza, se você ficar ligado, isso pode abençoar a sua vida, te ajudar a entender melhor sobre o seu chamado, sobre o seu propósito, aquilo que você foi criado por Deus para fazer. E aí, tá preparado? Vem comigo! Muitas pessoas se perguntam acerca do chamado. Qual é o meu chamado? O que eu fui chamado para fazer? Será que eu tenho um chamado? Esse é um assunto que sempre me despertou muita atenção, porque na realidade eu passei anos da minha vida sem nem ao menos entender exatamente o que era um chamado. A visão que eu tinha, o entendimento que eu tinha era de cargos que haviam na igreja. Aquela pessoa chegou em tal posição de liderança e ela foi colocada em determinado cargo, então aquela pessoa tem um cargo, aquela pessoa depois ela é promovida para um outro cargo. Infelizmente, por causa da falta de entendimento do que a Bíblia diz a respeito de chamado, a respeito de vocação, muitos cristãos têm vivido uma vida distante do projeto de Deus para a sua vida, do plano de Deus para a sua vida, e inclusive têm passado por muito sofrimento, não têm conseguido viver a plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida. Eu queria começar esse vídeo dizendo para você, ou talvez até te perguntando, fazendo você pensar um pouquinho aí, o que é o chamado? Eu gosto de dizer que o chamado é a função que você recebeu de Deus para cumprir algo sobre essa terra, de maneira que você possa viver os melhores dias aqui na terra, provar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida e colaborar, cooperar com o avanço do reino de Deus. Essa é a forma que eu gosto de definir o chamado. E eu quero compartilhar com você alguns princípios que a Bíblia trata a respeito de chamado. E como eu disse, eu tenho certeza, se você agarrar isso no seu coração, isso vai facilitar, vai auxiliar para que você viva uma vida sobre a terra, uma vida mais alegre, uma vida mais feliz, uma vida plena, uma vida usufruindo de tudo aquilo que Deus tem para você viver, ok? Então, vamos ver o que a Bíblia diz. Primeiro tópico, chamado é divino. O chamado não vem dos homens, o chamado ele vem do próprio Deus. Quero que você leia comigo, se você puder, você abre, senão você pode acompanhar aqui a minha leitura ou anotar para depois estar lendo com calma. Jeremias capítulo 1 e versículo 5, a Bíblia diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Esse é um texto onde Deus está falando claramente com Jeremias a respeito do chamado dele, ou do propósito dele. E Deus fala para ele: eu te formei, antes de eu te formar no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse da madre, antes que você nascesse, eu te consagrei, ou eu te separei e te constituí profeta às nações. O chamado ele vem antes mesmo do ventre materno. Tem também o texto de Gálatas, capítulo 1, versículo 15 e 16, onde o apóstolo Paulo fala dentro desse mesmo contexto, que ele foi separado, antes mesmo dele ser formado, antes mesmo dele nascer, ele recebeu um chamado, uma vocação da parte de Deus. Então o chamado é divino, você não precisa se perguntar se você tem um chamado. Certamente você tem um chamado, porque Deus te criou com um propósito. Você não é uma obra do acaso, você não é algo que simplesmente apareceu porque o seu pai e a sua mãe tiveram uma relação sexual e Deus se perguntou: e agora, o que eu faço com essa pessoa? Não, você foi criado com um propósito e com um chamado que foi pré-estabelecido. Na verdade, Deus sonhou com você e por isso Ele te criou para ser uma resposta para uma pergunta do mundo, a solução para um problema do mundo. Então, quando você entende o seu chamado, você começa a entrar na plenitude do que Deus tem para a sua vida e ser colocado, ser posto como uma solução para alguma questão no mundo. Quero ver com você outro princípio. Abre comigo, se você puder, Romanos capítulo 11, versículo 29. E esse princípio que eu quero tratar agora o chamado é irrevogável. Lá em Romanos capítulo 11, versículo 29, o apóstolo Paulo diz: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Dentro desse contexto, ele estava falando a respeito da nação de Israel, sobre a nação de Israel e o chamado que eles têm da parte de Deus, a aliança que eles tinham com o Senhor e a forma como essa aliança ela vai se cumprir num tempo futuro que ainda vai ocorrer. O princípio que eu quero extrair com você
o chamado e o dom de Deus, ele é irrevogável. Aquilo que Deus te chamou para fazer, Deus não tira. Deus não é aquele que por causa de um motivo ou de outro, ele simplesmente tira aquilo que ele te confiou, ou ele simplesmente fala, não, agora você não vai mais fazer isso aqui. Não, muito pelo contrário. Deus é aquele que não desiste de nós. Então o chamado é irrevogável. Eu costumo lidar com muitas pessoas e às vezes ouço pessoas que ou não estão na igreja ou estão afastadas da igreja. Eu quero te dizer, independente do lugar e da posição que você se encontra, o chamado de Deus é irrevogável. Deus conta com você. Deus está aguardando com que você avance e cumpra o chamado que Ele confiou para você, porque Deus não desiste de nós. Ele é incansável em nos amar, em permanecer firme com aquilo que Ele confiou para nossas vidas. Eu não sei se você já percebeu, mas às vezes nós encontramos com pessoas que estão desviadas da igreja, não estão congregando, talvez não estejam se alimentando espiritualmente, estejam até enfraquecidos, mas em determinadas situações essas pessoas se levantam e trazem uma palavra da parte de Deus, ou pregam, ensinam a palavra, caem dentro de um contexto e a gente às vezes não consegue entender como essa pessoa que está afastada às vezes ou está vivendo uma vida totalmente distante daquilo que Deus projetou para ela, ela consegue fazer isso. É porque o chamado e o dom de Deus é irrevogável, Deus não desiste. Então guarde isso no seu coração. Aquilo que Deus chamou você para fazer, Ele não desistiu. Ainda está valendo o plano e o propósito que Ele tem para a sua vida. Ok? Vamos para outro princípio. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. O apóstolo Pedro diz o seguinte: Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Olha que interessante. A Bíblia está dizendo aqui, o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, para nós procurarmos com diligência, ou seja, com empenho, com zelo, com afinco, confirmar qual é o nosso chamado, a nossa vocação e a nossa eleição em Deus. Agora, olha o que ele diz aqui. Ele diz, fazendo isso, nós não vamos tropeçar em tempo algum. É impressionante como muitas pessoas, por diversas vezes, são encontradas buscando viver uma vida de santidade, buscando viver uma vida correta diante de Deus e não conseguem na força do seu próprio braço. Em primeiro lugar, eu creio porque não entendem que a santificação é algo que é um resultado da vida de Cristo em nós. Não é algo que nós simplesmente conseguimos pela força do nosso próprio braço. A Bíblia diz em Romanos 5:1 que nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Agora, em segundo lugar, eu creio, é porque eles ainda não entenderam o propósito chamado de Deus para as suas próprias vidas, sabe? Deus, Ele te deu um chamado e um propósito, Ele te criou, te projetou para fazer algo. E às vezes algumas pessoas acham que tem que fazer aquilo ali porque Deus quer, como se fosse um capricho, mas não é um capricho de Deus. Deus, Ele te criou, Ele sabe onde é que você funciona bem, onde é que você vai ser pleno, onde é que você vai ser alegre, e é só por isso que Ele vai te orientar a seguir em uma determinada direção. E é entendendo esse chamado e essa vocação que você vai conseguir andar de maneira plena, que você vai conseguir andar, como a Bíblia diz, sem tropeçar em tempo algum. Você já parou para pensar nisso? Andar com a promessa de que eu não vou tropeçar em tempo algum. Isso é o resultado de alguém que busca confirmar, entender e andar sobre o seu chamado, sobre a sua vocação. E aí algumas pessoas vão se perguntar, mas será que realmente eu tenho chamado? Porque não tem nada que eu consigo me ver, fazendo. Deus me chamou para fazer exatamente isso. Parece que eu sou uma pessoa, talvez uma pessoa comum, uma pessoa normal. Ei, se você é um filho de Deus, você não é normal, você é extraordinário. Deus te criou para fazer coisas incríveis. O que falta talvez é você entender isso. Eu quero ler para você aqui rapidamente 1 Coríntios capítulo 7, versículo 20, onde o apóstolo Paulo diz: cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Ele está falando isso com a igreja. Isso me mostra que todos que são filhos de Deus, todos que estão na igreja, eu não digo na igreja como fazendo parte de uma religião ou de uma denominação, eu digo na igreja como filho de Deus, como regenerado em Cristo Jesus, com uma nova vida, uma nova criatura. Se você está dentro desse contexto, certamente você tem um chamado, você tem uma vocação e um propósito. É claro que existem chamados e vocações, como eu gosto de dizer, que elas são gerais, elas são para toda a igreja. A Bíblia diz que nós somos chamados a ser santos, a Bíblia diz que nós somos chamados no ministério da reconciliação. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, entre o versículo 18 ao 20, o apóstolo Paulo fala que Deus nos confiou o ministério, o trabalho, o serviço
da reconciliação, que é anunciar para o mundo que em Cristo Jesus eles foram perdoados. Deus lançou os seus pecados sobre Cristo Jesus e agora a salvação é oferecida pela graça mediante a fé. Isso é a minha função e é a sua função. A Bíblia também nos ensina que nós somos chamados a cooperar com a nossa igreja local, aquele lugar onde nós somos inseridos e plantados para o nosso crescimento. A Bíblia fala que Deus é adorado quando existe a mútua cooperação do corpo de Cristo. Tudo isso são chamados gerais e é importante que você entre nessas coisas, porque entrando nessas coisas, você aos poucos vai se habilitando e vai entendendo e identificando o seu chamado específico, aquilo que Deus chamou você para fazer, aquilo que é você que vai fazer e não uma outra pessoa, não um outro irmão, mas você especificamente, sabe? Entender essas coisas é importante demais. O Senhor Jesus, certa vez, ele disse, aquele que ouve os meus mandamentos e guarda ou o obedece, esse é aquele que me ama, sabe? Andar no seu chamado, no seu propósito, é uma expressão de amor a Deus. Aquele que nos criou, aquele que nos projetou, aquele que se entregou por nós na cruz do Calvário. Eu gosto sempre de colocar da forma como eu aprendi. Existe um aspecto legal e um aspecto vital dentro dos princípios que Deus já confiou e estabeleceu para nós. Deus tem uma vida para você de paz, alegria, sucesso, prosperidade e saúde. Isso é um aspecto legal, isso já foi conquistado para você, mas existe um aspecto vital. E o aspecto vital é quando você começa a usufruir dessas coisas numa intensidade cada vez maior. E entender o seu chamado vai colocar você na rota, porque andando em amor, você vai obedecer ao Senhor. Andando no seu chamado, você vai ser habilitado para usufruir tudo aquilo que Deus já estabeleceu para você em Cristo Jesus. Porque é uma vida em fé, é uma vida baseada em amor e é uma vida fazendo aquilo que eu fui criado para fazer. Aquilo que Deus me dotou com ferramentas, com capacidades, com habilidades sobrenaturais para desempenhar. Então, quando você entende essas coisas, você se torna habilitado para viver os melhores dias da sua vida aqui na Terra. É importante demais andar nessas coisas e estar avançando. E dessa forma você vai cooperar com o avanço do reino de Deus. E o que eu gosto de dizer, vai se colocar naquela passagem, naquele princípio que Jesus fala, para buscar o reino em primeiro lugar e a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas.